Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Hoje nós vamos tratar da segunda-feira, após a entrada triunfal, domingo de Ramos. Segunda-feira onde Jesus, na sua caminhada, na sua jornada da Semana Santa, a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 21, verso 18: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isto, os discípulos ficaram espantados e perguntavam: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também a dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedir em oração, se crerem, vocês receberão. Após essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em cima de um jumentinho, no dia seguinte, na segunda-feira, bem cedinho, Jesus começou uma caminhada. Esse acontecimento narrado no Evangelho, nos Evangelhos de Mateus e também no Evangelho de Marcos, é muito rico no ensinamento de Jesus. Em uma leitura superficial, podemos ficar surpresos e até mesmo confusos com a atitude de Jesus perante a figueira sem fruto. Na narrativa do Evangelho de Marcos, uma informação importante é acrescentada: não era tempo de figos, como diz lá no capítulo 11, versículo 13. Se a árvore não estava no seu período de dar fruto, por que então Jesus amaldiçoou a figueira? Por que será? De modo que ela não mais tivesse ou desse fruto? Não seria mais fácil ele abençoá-la para que frutificasse? Para chegarmos a uma resposta é preciso entender alguns pontos, e na qual eu quero compartilhar nessa noite com você, para você pensar um pouquinho. No caso da figueira, os frutos aparecem antes da árvore ficar repleta de folhas. O fato dessa figueira apresentar folhas indicava que ela já teria o fruto também. Já vinha na sequência. E compreendemos que Jesus não amaldiçoou a figueira pelo simples fato dela não apresentar frutos, mas sim pela sua aparência enganosa de uma árvore frutífera. Essas folhas sem fruto indicavam uma promessa vazia. O maior inimigo de Jesus foram os mestres da lei e os fariseus, que aparentavam ser algo que na realidade não eram. Homens de Deus, conhecedores da lei e religiosos. Porém, tudo isso não passava de aparência. Tramavam matar Jesus várias vezes. Jesus os chamava de hipócritas. Se você ler um pouquinho aí em Mateus 23, capítulo 23, uma pessoa hipócrita é dissimulada, finge ser algo que não é. E será que tem pessoas assim nos dias de hoje, pessoas que aparentam ser e não são? Será? A figueira também é usada na Bíblia para representar a nação de Israel. Miqueias, capítulo 7, versículo 16, Jeremias 8, 13, Mateus 24, 32 ao 33. Apesar dessas nações, ao decorrer da história de ter experimentado o sobrenatural de Deus, Israel não reconheceu Jesus como Messias. Ele era uma nação estéril espiritual. Jesus usou a palavra para secar a figueira,
A palavra de Deus diz em Provérbios 18, 21 que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Nossa palavra são a expressão dos nossos pensamentos e sentimentos. Com a palavra podemos abençoar e com a palavra podemos amaldiçoar, construir e também destruir. Há uma passagem no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Você pode ver lá, Marcos capítulo 7, versículo 1 ao 23, no qual os fariseus e os mestres da lei perguntavam para Jesus por que os seus discípulos não lavaram as mãos antes de comer, como mandava a tradição dos líderes religiosos. E Jesus deixa claro que o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas sim o que sai por ela, pois é fruto dos nossos pensamentos e sentimentos. Nossas palavras são as orações. Portanto, devemos vigiar para que a nossa palavra semeie vida e esteja em concordância com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Como diz no último versículo, versículo 22, e tudo que pedirem em oração, se crê, vocês receberão. Que vocês recebam a bênção do Senhor Jesus. Nesta noite, você possa parar um pouco e refletir que tipo de árvore você tem sido. Uma árvore frutífera ou uma árvore de aparência? Como é que as pessoas estão te vendo lá de longe? E como é que as pessoas estão te vendo de perto? Deixe essa palavra para você refletir. Que Deus abençoe a sua vida. E que você tenha uma noite de descanso, um sono reparador. E amanhã você tenha um dia de vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Estamos orando por vocês, tá bom? Um grande abraço, Pastor Renato, em nome de Jesus.